Olá a todos, a todas, presencialmente e à distância, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com os meus colegas, na minha casa, poder conversar com vocês. Mas, pessoalmente, eu tenho que dizer que, além dessa satisfação, hoje eu não estou aqui para falar sobre a UFSCar especificamente. Meus colegas vão discorrer sobre a nossa universidade e as coisas que temos feito, e vai ser um prazer muito grande vê-los falando sobre isso. Mas hoje eu estou aqui com a missão de falar um pouco do ponto de vista da presidência do Fórum de Coordenadores UAB, uma vez que o tema da mesa é institucionalização da EAD no ensino superior, né, desafios e estratégias. E, nesses últimos 2 anos, eu tenho estado à frente da presidência e tenho tido contato com várias realidades de EAD, vários, vamos dizer assim, dentro das universidades, todas essas diferenças regionais e, obviamente, em contato também com os órgãos de fomento e, portanto, a nossa visão se amplia, né? Nesse sentido, a gente consegue ver a situação sob uma outra perspectiva. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, eu vou falar principalmente sobre essas coisas que eu coloquei nesse slide, que é a institucionalização da UAB. Então, vou falar um pouco sobre o sistema UAB. Eu acredito que boa parte conheça, mas sabendo que nós temos convidados, inclusive, de fora, vale a pena fazer um pequeno resumo do que se trata, né? Como funciona o amparo legal, falar um pouco sobre o Fórum de Coordenadores UAB, para vocês entenderem sob que perspectiva eu estou falando sobre a institucionalização, e falar especificamente da institucionalização do sistema, quais são as responsabilidades e os desafios que nós temos. Bom, como funciona o sistema, né? Então, ele foi criado no governo passado, na época no governo Lula, com o objetivo de democratizar e interiorizar o acesso da população ao ensino superior público de qualidade. A EAD, no Brasil, por muito tempo, ela ficou mais sob a responsabilidade das universidades particulares. Ela cresceu desenfreadamente, todos aqui sabem o boom que isso teve dentro da formação no ensino superior, mas, de certa forma, as universidades públicas tinham uma ação muito tímida ainda em relação à modalidade à distância. E com o sistema UAB, né, na época foi criada como um projeto, né, era um projeto de governo, e foi criada para justamente interiorizar e permitir que as universidades públicas participassem mais efetivamente desse processo. Então, nós tivemos 2 editais, na época, em 2005 e 2006, que foram editais que fizeram o chamamento das universidades e dos municípios a participarem, né, da oferta dos cursos à distância. Em 2006, começa um curso piloto de administração pública junto ao Banco do Brasil, com 26 instituições públicas, e que deu origem depois ao Programa Nacional de Administração Pública, chamado PNAP. Então, a UAB ela funciona da seguinte forma: há uma parceria entre governo federal, os governos locais, estaduais e municipais e as instituições de ensino superior públicas, né, em que as instituições têm a responsabilidade de fazer a oferta dos cursos, os estados e municípios de oferecer e estruturar polos de apoio presencial para que os alunos possam fazer as suas atividades presenciais. Existe uma lei no Brasil que exige que todas as avaliações sejam presenciais. Elas podem ser à distância, mas tem que ter uma prioridade, né, na nota sobre a avaliação à distância, né? Então, a presencial tem que valer mais. Então, por isso, o aluno também tem que ter uma estrutura para que ele possa ir ao polo, estudar, ter possibilidade de ter acesso a um laboratório de informática, bibliotecas, etc. E o governo federal fomenta esses cursos, né, e faz, obviamente, o acompanhamento e a avaliação. Desde 2007, com a criação da nova CAPES, se eu não estou enganada, acho que foi 2007, isso. Em 2007, então, a CAPES, que é um órgão do governo federal, do Ministério da Educação, em que
teve sempre como foco a pós-graduação. Então, há 60 anos atrás, quando foi criada, sempre foi uma instituição de renome, tanto nacional como internacionalmente. E a Nova CAPES tem como missão abraçar a educação básica e a formação de professores. Nela são criadas, então, 2 diretorias, Diretoria de Educação Básica e Diretoria de Educação à Distância, e o projeto UAB, então, é encaminhado à CAPES para gerenciamento pela CAPES. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre as leis e as normas que regem a educação à distância, mas essas são algumas, e poucas, no nosso ponto de vista ainda, que legislam ou que normatizam a educação à distância no país. Por que poucas? Porque há muitas coisas a serem normatizadas e institucionalizadas, como, por exemplo, a figura do tutor, né? Então, em nenhum momento dessas leis, apesar de citar, principalmente nos referenciais de qualidade, aparece, só que a gente precisa entender que referencial de qualidade não é uma lei, né? Ele é um referencial, fala muito sobre a figura do tutor, mas nós não temos em nenhuma das leis mencionada a caracterização do tutor, né? E o que isso acaba nos causando muitos problemas. Então, nós temos aí praticamente 3 grandes leis, uma portaria normativa que orienta sobre regulação e os referenciais de qualidade que devem ser levados em consideração quando da implantação da modalidade dentro das universidades. Agora, mais sobre o ponto de vista do que eu vou falar. Então, o Fórum de Coordenadores UAB, ele foi criado em 2010 pela DED CAPES, né, foi proposto. Como ele não é um órgão, é importante dizer isso, ele não é um conselho deliberativo, ele é consultivo, portanto, ele faz parte de uma série de ações que a DED CAPES mantém para auxiliá-la a executar a OAB, né, no sistema nacional. E ela foi criada como uma presidência, em que teriam 2 representantes, né, eleitos pelo grupo de coordenadores UAB, tanto titulares como adjuntos. Nessa presidência, então, na época, eu fui eleita, junto com o professor Silvar, que é coordenador da UAB da UNEB, né, da Estadual da Bahia, e, recentemente, o Fórum solicitou, então, que a DED indicasse também um representante de institutos federais, porque nós temos, então, 3 segmentos dentro das instituições públicas superiores, que são as universidades estaduais, as federais e os institutos federais. E a professora Ilane, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foi eleita, então, para compor essa presidência. O nosso foco, desde 2010, foi auxiliar a CAPES. Houve uma transição nessa época, então nós fizemos o nosso papel de auxiliar nessa transição e nas diretrizes que essa nova diretoria estava dando para o sistema UAB. E, atualmente, o nosso foco é a institucionalização. No final, durante o ano de 2011, este fórum conduziu vários trabalhos, né? Uma das nossas propostas foi criar grupos de estudo, grupos de trabalho, especificamente, em diversos assuntos pertinentes à OAB, como o fomento, a bolsas, material didático, institucionalização, entre outros. E este grupo de 8 GTs, né, mais a presidência, coordenou uma aplicação de um questionário para todos os coordenadores UAB. Na época, éramos 90, alguma coisa, em torno de 90 instituições. Dessas 90 instituições, 63 coordenadores responderam ao questionário, e eu vou compartilhar algumas das respostas que nos interessam aqui neste momento. Entre várias perguntas que nós fizemos, a gente percebeu o seguinte: 54% deste grupo de instituições tem menos de 5 anos de experiência em EAD. Então, somos um grupo novo, um grupo que está implementando o EAD em suas instituições, enfrentando todos os desafios, todos os preconceitos de se implementar uma modalidade à distância em universidades com foco no ensino mais tradicional e, portanto, presencial.
Então, obviamente, essas instituições elas têm que enfrentar quem já passou por isso, e muitos de vocês passam por isso, sabem o que é você enfrentar diariamente situações em que a EAD não é compreendida dentro do seu próprio campus, dentro da sua própria administração, e, muitas vezes, enfrentar o preconceito externo da própria comunidade. 73% dessas universidades utilizam metodologia assíncrona, via ambiente virtual de aprendizagem, e contam com momentos presenciais, ou seja, não é totalmente assíncrono e não é totalmente síncrono. É uma mistura, né, que talvez, pelo que a Kathleen apresentou anteriormente, é o que a gente chama de online blended learning, né? Quer dizer, não é o blended não está no presencial, ele está no à distância, né? Então a gente sabe que as atividades nos polos são muito essenciais ainda, né? Não dá para se fazer totalmente à distância. Para 94% das instituições, o tutor presencial exerce função diferente do tutor à distância. Isso foi assim muito claro. Tem pouquíssimas universidades que trabalham com o mesmo tipo de função, ou seja, todas elas entendem que o papel do tutor presencial é completamente diferente do papel do tutor à distância, dentro da IAD. Em 74% das IES, exige somente a graduação dos tutores no processo seletivo. Não há solicitação de especialidade. São poucas universidades que conseguem fazer processos seletivos exigindo especialidade em disciplinas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação nacional, ela é muito diferente da regional. Aqui nós estamos no estado de São Paulo, mas quando você vai para outros locais, é muito difícil você conseguir tutores com nível de especialidade para trabalhar por disciplina. Então, você consegue somente selecionar professores dentro de uma graduação, ou da graduação que você está ofertando, ou da graduação próxima a este curso. Uma das principais dificuldades que as instituições encontram para a gestão dos recursos financeiros é a execução das verbas. Isso é um ponto fundamental quando a gente pensa em institucionalização. O outro gráfico é mais preocupante ainda, porque 71% das universidades devolvem os recursos ao final do ano porque não conseguem utilizá-lo. Vejam, muitos que não estão em contato direto com a administração pública não sabem como é que funciona a questão das verbas. Só para dar uma noção para vocês, quando a gente devolve dinheiro, a gente está dizendo que ou nós pedimos demais do que nós precisávamos, tá certo? Ou não soubemos gerenciar esses recursos direito. De qualquer forma, no ano seguinte, esses recursos, vamos supor que você tenha solicitado 50 e tenha gasto 20. No ano seguinte, eles vão te dar 22, porque se você gastou 20, então 22 já é necessário. E, normalmente, o que acontece, nós devolvemos verbas por conta de burocracias, por conta de desconhecimento, por conta que a máquina pública ela é lenta, e isso acaba impedindo que as universidades utilizem todos os recursos que lhes são enviados. Então, os nossos orçamentos acabam sendo, vamos dizer assim, prejudicados justamente por a falta de uma melhor gestão. 48% das IES têm estrutura parcial para situações de falta de energia e 11% não apresentam nenhuma estrutura. Isso também é um dado seríssimo e que precisa ser prestado atenção com muito cuidado, porque quando a gente pensa em institucionalizar, a gente pensa em volume de dados. Quem trabalha nesta área de informação sabe a importância que tem uma estrutura tecnológica dentro da universidade para dar conta de todos esses dados que são gerados, tanto em termos de segurança, como em termos de falta de energia, o que é muito comum com essas tempestades e essas diferenças climáticas que a gente vem vivendo. 68% das IES têm espaço próprio para a EAD, mas em 58% este espaço não é suficiente. Nós temos sofrido um crescimento bastante grande, o que é bom, por um ponto de vista, mas tremendamente, infelizmente, o crescimento físico não acompanha o outro tipo de crescimento que nós temos.
E o que já foi institucionalizado pelas IES, os coordenadores nos informaram o seguinte: o que está mais institucionalizado é a inclusão da EAD no plano de desenvolvimento institucional, né? Então, as ações específicas para a EAD, regulamentação e normas acadêmicas, que isso já vem caminhando. O que está menos institucionalizado, aí por ordem, disciplinas alocadas nos departamentos, nem todos os departamentos assumiram ainda essas disciplinas, e a representação de EAD nos diferentes conselhos, e, principalmente, o cômputo da carga horária, do esforço, né, docente na EAD não é contado para os docentes que trabalham no presencial. Em 67% das IES, os docentes, a carga horária da EAD não é contabilizada no esforço docente, e em 83% a carga do presencial é igual à da distância. Então, essa é uma outra questão. Vamos institucionalizar a carga horária? 4 créditos no presencial equivale a 4 créditos à distância? Bom, nós temos agora uma agenda, são responsabilidades e desafios, e aqui eu estou trazendo para vocês questões que estão sendo discutidas pelos coordenadores UAB. As respostas não são simples nem fáceis. Em relação, por exemplo, a recursos humanos, vamos começar com a categoria docente. A proporcionalidade do professor-aluno é a mesma do presencial. A gente sabe que no Reúne se implementou com uma proporcionalidade de 1:18. No à distância é a mesma coisa, nós vamos considerar da mesma forma, essa é uma discussão que tem que ser feita. A carga didática presencial é igual à distância, é isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo a realidade que a gente enfrenta. A equipe multidisciplinar, aí pensando nos técnicos administrativos, né? Há muitas profissões que não foram regulamentadas, são profissões novas, não existem códigos de vaga para essas profissões, ou seja, pode abrir concurso, mas a gente não consegue contratar porque não existe, como, por exemplo, web designer, designer instrucional. Existe datilógrafo, mas não existem esses profissionais. Então, esses códigos de vagas precisam ser revistos. O tutor, que é uma categoria fundamental dentro do processo de institucionalização. As universidades, em conjunto, e junto ao governo federal, precisa definir qual é o papel do tutor. Se ela é uma atividade docente ou uma atividade administrativo-pedagógica, ou as duas coisas. E como que esta figura vai se caracterizar no sistema universitário? Porque, na atual conjuntura, a maior parte deles não tem autonomia dentro da sala de aula, eles dependem do coordenador da disciplina. Então, quem é autônomo nesse processo é o coordenador da disciplina. E, dentro da universidade, ele não teria condições, por exemplo, de assumir disciplinas. Então, como é que fica essa categorização docente na universidade? É uma função que legalmente inexiste, então ela precisa ser implementada. Em relação à estrutura tecnológica, precisa haver um forte investimento no parque tecnológico das instituições. A segurança dos dados, isso precisa ser visto com muito cuidado. A política de uso de softwares livres e comerciais, apesar da universidade fazer força para utilizar, ela pode querer utilizar só softwares livres, mas para desenvolvimento de material didático a gente esbarra muito ainda, porque só há disponíveis no mercado softwares comerciais, e aí como é que nós fazemos para implementar uma coisa e outra, trabalhar com políticas públicas e utilizar softwares comerciais. Sistemas de gestão, toda vez que a gente para pensar em termos nacionais, os dados que nós temos no OAB são muitos, e nós precisamos de sistemas de gestão para gerir tudo isso. Se dentro de uma universidade já é complexo, você imagina em termos nacionais, o Marcelo que o diga, ele vai depois comentar um pouco isso com vocês. A estrutura física, nas instituições, o ambiente de trabalho, nós precisamos ter ambiente de trabalho com espaços democráticos que permitam e estimulem a criatividade e a interação. A EAD é especificamente formada por interação, comunicação, colaboração, e precisa ter um espaço para a estimulação da criatividade. Haja criatividade para fazer tanto material didático em diferentes mídias, de diferentes formas, em diferentes linguagens. E
atualmente, se você for nos espaços que você vê da UAB e onde essas pessoas trabalham, é onde há menos estímulo criativo, porque não há nem espaço para as pessoas se reunirem. Então, isso é urgente, é emergencial, não adianta só a gente pensar em recursos humanos, a gente tem que pensar na qualidade de trabalho dessas pessoas. E, obviamente, nós temos os polos, né, que são fundamentais nesse processo ainda. E nós temos problemas de gestão, porque nós dependemos da gestão municipal e da gestão estadual, muitas vezes, quando o polo é estadual. E, toda vez que muda essa gestão, a gente passa por processos lentos, e a gente sabe que não é uma interlocução muito fácil. Apesar de ser um projeto bastante arrojado, né, e nós estamos deixando de ser projeto, nós queremos nos transformar num sistema, transformar uma política de governo em política de Estado. Então, tudo isso impõe para nós uma série de desafios a serem enfrentados. Os polos, nessa nova gestão do professor Teatini, à frente da CAPES, ele tem uma visão bastante diversa de que os polos, sim, podem ser polos que a própria instituição mantenha, né, e polos que o próprio governo federal possa manter, então não deixar só isso por conta do município. Mas isso tudo precisa ser implementado com cuidado e ser muito discutido. Mais ainda, os coordenadores UAB eles têm uma visão conjunta, e eu posso dizer por unanimidade que a questão do fomento para eles é que o governo fomente a UAB, ele fomente a EAD, mas de forma a dar autonomia universitária para que a universidade decida qual é o seu foco de trabalho, quais são as suas metas, e, principalmente, que a gente tenha liberdade para ofertar cursos que a gente entenda que sejam necessários. É lógico que existe uma demanda da comunidade, mas cada universidade tem uma realidade, tem grupos de pesquisa, tem pesquisadores, professores formados com visões diferentes, e como é importante essa diversidade. Então, isso precisa ser respeitado. Não há como você pasteurizar cursos e dizer que aquele curso serve para o país inteiro. Não é bem assim. A gente sabe a importância dessa diversidade dentro das universidades. E, para terminar, eu não sei se eu estou no meu tempo, uma das coisas que nós precisamos entender são as práticas, né, em processo de institucionalização. O que é que já está acontecendo, que está sendo institucionalizado, e bem institucionalizado? Primeiro, essa cooperação daquilo que nós chamamos do sistema UAB. O contato que esses coordenadores têm, e eu vou dizer para vocês a felicidade que os coordenadores têm quando se encontram. Nós compartilhamos todos os problemas, né, as dificuldades, podemos sentar e chorar junto, uma série de mágoas, de incêndios que nós temos que apagar todos os dias, mas a gente percebe que esta cooperação ela é fundamental, e ela tem acontecido cada vez mais, compartilhando soluções. Eu nunca vi, desde que entrei na universidade, eu nunca vi tamanha colaboração entre colegas, onde não interessa se a sua universidade é melhor que a minha, não há uma corrida para ver quem chega primeiro, mas sim para ver como é que a gente pode se ajudar. Eu nunca vi isso antes entre tantas universidades de diferentes locais, se esforçando para ajudar um ao outro. Olha, eu fiz isso na minha universidade, por que vocês não fazem assim? Trocando soluções e ideias. E isso graças ao ambiente virtual. Porque sem um ambiente virtual que a gente tem, alocado hoje na CAPES, chama-se Atuab, e cada vez mais nós temos compartilhado essas soluções. Obviamente, também compartilhado nossos problemas, mas é daí que vêm essas soluções. E há também esse compartilhamento e reconhecimento das diferenças regionais. Às vezes, a gente tem uma visão muito errada do nosso país. A gente acha que no Nordeste ou no Norte nós vamos encontrar muitas dificuldades, às vezes as dificuldades são outras. E muitas dificuldades que nós enfrentamos aqui no Sudeste ou no Sul
muitas vezes já tem solução lá. Então, essa troca ela é muito, muito importante para a saúde do sistema. Então, esse trabalho em rede, então, isso realmente deu certo. Isso realmente funcionou, e isso precisa continuar. Então, essa grande rede que se criou, essa grande intersecção que houve entre os coordenadores, os gestores, em prol da educação à distância. E é a nossa missão agora transformar esse projeto num grande sistema. Eu queria terminar com estas imagens só para lembrar vocês por que mesmo que nós estamos fazendo tudo isso. Por que mesmo que nós estamos enfrentando todas essas dificuldades. Nós estamos começando a formar as nossas primeiras turmas na UAB. Isso foi um grande sonho nosso, 5, 6 anos atrás, quando a gente veio aqui e foi motivando professor por professor, aluno por aluno, desde o começo, os tutores, com todas as dificuldades que eles enfrentaram. Como é emocionante a gente ver essas pessoas se formando e transformando aquele sonho em realidade. Então, é por isso e é com esse objetivo que a gente tem que enfrentar esse dragão na nossa frente, que é o processo de institucionalização, e não perder as esperanças. Nós temos que fazer isso funcionar e dar certo, porque eles merecem. É isso. Muito obrigada.